Salve a todos com a paz e a graça de Deus, dando continuidade, discorrendo sobre o Apocalipse. No último vídeo, a gente discorreu sobre a abertura do quinto selo. E, claro, eu sei que muitas coisas que ainda poderia ser buscado, mas os vídeos ficariam muito grandes. Mas o básico, trazendo o básico para que você que está me ouvindo tenha o interesse de buscar a conhecer a Bíblia, a conhecer a Palavra de Deus, a conhecer as profecias. Então que esses vídeos sejam um despertamento para que você busque a conhecer as profecias bíblicas, porque conhecendo as profecias bíblicas você conhece o plano de Deus. O cumprimento do plano de Deus. Você vê nas profecias o que já foi cumprido, o que está cumprindo e o que vai se cumprir. Vamos tratar agora do sexto selo, Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 12, diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando figueiras lançadas de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós todos nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode subsistir? Glória a Deus. Amados, uma coisa que nós temos que olhar, uma informação aqui, no último verso dessa leitura, no verso 17, porque para a gente partir do princípio dessa informação, a qual diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Está falando de quem aqui? De Deus e do Cordeiro, do Pai e do Filho. Então é a ira do Pai e do Filho sendo derramado sobre esse mundo ímpio. Então a gente vê que na abertura do sexto selo já inicia a ira de Deus sobre o mundo, sobre o mundo pecador. Então, não tenha dúvida que aqui já começou a grande tribulação. E não tenham dúvida também que aqui a igreja já foi arrebatada. Então, quando nós olhamos o capítulo, a abertura do quinto selo, nós vemos que ali estão as almas, ainda estão as almas, não houve arrebatamento. Agora aqui na abertura do sexto selo, a igreja já foi arrebatada. Por que eu falo que a igreja já foi arrebatada? Porque aqui todos estão escondendo do Cordeiro, todos eles estão entrando nas cavernas e escondendo da face de Deus e do Cordeiro. E aí, quando nós compreendemos que a igreja é a noiva do Cordeiro, a noiva jamais vai esconder do seu noivo. O propósito da noiva é que o noivo chega logo. A vontade da noiva é de correr para os braços do noivo. Isso nós vemos no arrebatamento, que a igreja é levada aos ares, ao encontro do noivo que é Cristo, e é levado para os céus, para as bodas do Cordeiro, que no capítulo 7 a gente vê uma multidão, no verso 9 a gente vê uma multidão de gente, a qual ninguém pode contar, não é mais alma, é gente, é pessoas, diante
do trono de Deus, a qual ninguém pode contar. São pessoas de todos os povos, línguas e nação. Então, ali é a igreja de Jesus Cristo já no céu. E no capítulo 19 de Apocalipse, a gente vê que acontece as bodas do Cordeiro. Então, a noiva jamais vai esconder do seu noivo. Se nós vemos aqui que todos, aqui fala é todos estão escondendo da face do Cordeiro, é porque a igreja não está mais aqui. Se a igreja tivesse, a igreja ia correr para os braços do Cordeiro. Então esse é o momento que a igreja não está mais no céu. Quando abre o sexto selo, acontece os eventos do sexto selo, mas acontece também o arrebatamento da igreja. Na verdade, Apocalipse não diz o momento do arrebatamento da igreja, mas nos mostra o momento que a igreja não está mais aqui. Então a igreja ela não pode estar mais aqui. E a gente vê uma série de eventos acontecendo nesse mundo. E aí quando a gente olhamos para Mateus capítulo 27, a partir do verso ali 50, quando Jesus entrega o seu espírito a Deus, né? Quando ele morre ali por causa do nosso pecado, há um terremoto, e diz ali que as rochas fenderam, e que muitos santos ressuscitaram, muitos santos, não são poucos, são muitos santos ressuscitaram. Então, olhando por base o método que Deus usou para a ressurreição daqueles santos que eram os santos de Israel, os que morreram ainda antes de Cristo, no tempo ali dos hebreus, porque naquele tempo o povo de Deus só era os hebreus. Então aqueles que ressuscitaram ali quando da morte e ressurreição de Jesus Cristo eram os santos que morreram antes de Cristo, do povo hebreu, né, de Israel, porque era o povo de Deus. Ali os gentios não eram o povo de Deus. O povo de Deus, escolhido por Deus, a qual for aliançado por Deus por meio de Abraão. O povo de Israel é um povo de Deus, a qual Abraão fez uma aliança com Deus, fez por ele e por toda a sua descendência. Então toda a descendência de Abraão é povo de Deus. Isso nós temos que compreender, porque muitos têm aí a teologia da substituição, que a igreja substitui Israel. Não, a igreja não substitui Israel, tanto que não substitui que Israel hoje é real, existe Israel, ele retornou, Deus voltou a fazer de Israel uma nação. E o propósito de Israel é o propósito da igreja, eu sempre tenho ministrado isso, está lá em João 14:13, para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Então, voltando aqui sobre o evento, se Deus ele usar o mesmo método que ele usou, e Deus ele tem uma forma de dar sempre, dar continuação usando os mesmos métodos, sempre, porque aquilo que ele nos revela é a forma dele trabalhar, é a forma que Deus trabalha, ele é revelado através da sua palavra. Então, se Deus usar essa mesma forma para a ressurreição de todos os que morreram em Cristo Jesus, desde o início do cristianismo até hoje, Deus vai sacudir esse planeta, Ele vai fazer com que esse planeta ele se fende em todas as suas partes. Em todo o mundo haverá terremoto, e haverá terra fendida, e mortos que morreram em Jesus Cristo ressuscitando. E isso então nós vemos
que haverá a ressurreição dos mortos que morreram em Jesus Cristo, vai fazer com que essa terra seja sacudida, porque Deus vai pegar essa terra em seu grande poder, em suas grandes poderosas mãos. Deus vai sacudir esse planeta para que todos os que morreram em Jesus Cristo venham ressuscitar. E então nós, os que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado, glorificado, e juntamente com os que ressuscitaram, nós seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Então esse é o arrebatamento da igreja, dos salvos, é a noiva indo ao encontro do noivo. Então, no evento da abertura do 6º selo, a igreja, a noiva de Cristo, não estará aqui, porque olha bem, vejamos bem os eventos que vai acontecer. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Então a terra tremeu, um grande temor. É o que aconteceu lá quando da ressurreição dos hebreus, que os santos do povo hebreu que ressuscitaram quando da morte de Jesus Cristo. Então haverá um grande terremoto, e o sol tornar-se negro como saco de silício, e a lua tornar-se como sangue. Então são eventos que vai acontecer na abertura do 6º selo. E as estrelas do céu cairão sobre a terra. Olha, estrelas vão cair do céu sobre a terra, como quando a figueira é lançada de si o seu cigo verde, abalado por um vento forte. E o céu retirará-se, enrolar como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Veja bem, amados, a gente sabe hoje, por reportagem e testemunho de pessoas que esteve em lugares que houve grandes terremotos, para eles é como se o céu estivesse afastando. E é isso que está acontecendo aqui. Eles não acham que é a terra tremendo, para eles é algo, eles sentem a tremor, mas para eles é algo como se o céu estivesse afastando. E é isso que a gente vê aqui dizer que o céu vai se enrolar. O povo vão achar que o céu está se enrolando como um livro. E todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Aqui vamos estar dizendo que foram. Então isso vai acontecer para nós. Para Deus, que Ele não é temporal, Ele é intemporal, o tempo de Deus não é esse tempo nosso. Para Deus essas coisas já aconteceram. Por isso ninguém pode mudar os eventos apocalípticos. Ninguém pode mudar, porque já aconteceu, para Deus já aconteceu. E vai acontecer para nós ainda, porque nós estamos no tempo temporal, o tempo desse mundo, o tempo humano. Nós somos seres, criaturas temporais, mas Deus, que é um ser intemporal, Ele já viu tudo isso acontecer, aconteceu, então ninguém pode mudar, isso vai acontecer. Então as ilhas vão ser removidas dos lugares, os montes, as ilhas, vai haver um terremoto tão grande que vai mudar a geografia desse planeta, desse mundo. Então quando da ressurreição dos mortos em Cristo, o terremoto vai ser tão grande, porque vai ser mundial, vai ser um terremoto que vai alcançar o planeta todo. Esse planeta todo ele será sacudido, para que todos os que morreram em Cristo Jesus sejam ressuscitados. Então é nesse momento que haverá o arrebatamento da igreja, que é como a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, também a partir do verso 51 se eu não me engano, que será num piscar de olho. Então será muito rápido a ressurreição dos mortos, como o arrebatamento da igreja, será muito rápido. E os que ficarem aqui, vai ficar essa confusão planetária, estrela caindo e a geografia desse planeta totalmente mudada, aonde faz sentido que diz que os grandes e os pequenos, isto é, os que não foram arrebatados, vão procurar se esconder em cavernas. A gente sabe que vários países aí têm esconderijo preparado
para eventos dessa altura, para que eles escondam. Mas é um momento que esconderijo nenhum será suficiente, porque a geografia desse planeta vai ser mudado, montes vai mudar de lugar, então muitas coisas vai ser mudado, ilhas vai deixar de existir, vai ser mudada. E quando nós olhamos lá no verso 16 que diz: e diziam os montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então é vindo o grande dia da ira de Deus. Deus não vai derramar a sua ira sobre a igreja, e assim como Deus não vai derramar a sua ira sobre o seu Santo Espírito. Então o Espírito Santo foi dado a nós para estar conosco para sempre, e esse é o entendimento bíblico que tem que estar no nosso coração. João 14,16, o Espírito Santo nos é dado para estar conosco para sempre. Então, enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver aqui, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, é na igreja de Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus habita. Então, se você é igreja, você é membro do corpo de Cristo, você será arrebatado e levado, você não estará aqui, porque Deus não vai derramar a sua ira sobre o seu espírito, sobre si mesmo, porque o Espírito Santo é Deus, e Deus são as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E alguém pode dizer assim: mas pastor, a Bíblia não diz que há uma Trindade, a Bíblia não fala que não fala na Trindade, mas fala em três pessoas num único Deus, três pessoas distintas num único Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Eles são três pessoas distintas que se tornem um, e porque Deus é Espírito, e Espírito, eles se unem, eles se autocompletam em si mesmo. Então, o Espírito Santo é Deus, e Deus não vai derramar a sua ira sobre si mesmo. O Espírito Santo será retirado desse mundo juntamente com a igreja. E aí tem os que pregam que o Espírito Santo ainda vai ficar aqui, porque ainda vai haver salvação nessa terra. O Espírito Santo foi dado como pessoa à igreja, e como pessoa ele que foi dado à igreja, ele subirá com a igreja, porque quando a gente olha para Apocalipse, lá no capítulo 21, e a gente vê 21, início 22, a gente vê que há um trono do Pai e do Filho, mas não fala que o trono esse é um trono, o trono é do Pai e do Filho, mas não fala no Espírito Santo. Por quê? Porque o habitar do Espírito Santo é no ser humano. Nós, ser humanos, somos casa, morada de Deus. Deus habita nossas vidas em Espírito, e o Espírito Santo estará habitando nossas vidas para sempre e eternamente. E então o Espírito Santo de Deus será retirado daqui, ele levará a sua igreja ao encontro do noivo, que é Jesus Cristo, e subirá conosco, para estar conosco para sempre e eternamente. Então o Espírito Santo é Deus, e Deus não vai derramar a sua ira sobre si mesmo. O Espírito Santo será retirado. Mas pastor, se é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, então como ainda haverá pessoas que serão salvas durante a grande tribulação? Entenda uma coisa, amados, o Espírito Santo é Deus, e Deus é onisciente. Deus está presente em todos os lugares. Mesmo a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo já estando todos três no céu, Deus estando completamente no céu, a onipresença de Deus estará aqui. E não confunda a onipresença de Deus com a pessoa dele, é diferente. Deus está onipresente, a pessoa dele. Eu vou trazer para os irmãos, eu lembrei agora, não tem separado aqui, mas eu vou trazer para o irmão aqui o que acontece
com o que acontece lá em Gênesis. Lá no capítulo 4, no verso 9 de Gênesis, diz assim: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu, guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha bem, aqui nos revela a onipresença de Deus. Deus está dizendo a Caim que o sangue de Abel está clamando a ele desde a terra. Se está clamando a Deus o sangue de Abel desde a terra, significa que Deus não está na terra. Nesse momento Deus está no céu, Ele está no seu trono. A pessoa de Deus não está na terra, mas a onipresença dele está aqui na terra. Então ele fala com Caim através da sua onipresença, porque Deus pode todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. Então a sua onipresença aqui, Ele está falando dos céus, Ele está falando com Caim, porque Ele pode, Ele é onipotente, Ele é todo poderoso, e Ele é onisciente, onipresente. Então na sua onipresença, do seu grande poder, Ele mesmo no céu, Ele está falando com Caim. Então não tenha dúvida que nós temos a graça da presença do Espírito Santo na nossa vida, da pessoa do Espírito Santo que nos foi dado para sempre, mas a pessoa do Espírito Santo subirá ao céu conosco, estará lá no céu conosco, com a igreja de Deus, com os salvos. Mas a sua onipresença estará aqui na terra, por isso que ainda há possibilidade de salvação. Mas qual é a possibilidade de salvação dos que ficarem para trás? A única forma de participar da primeira ressurreição, que é a ressurreição em Cristo, é tendo a sua cabeça cortada, sendo degolado, e negando a besta, e ao negar-se o sinal da besta, a pessoa é degolada, e a pessoa só vai negar o sinal da besta por amor a Jesus Cristo e para ser salvo. Então essa é a única forma de salvação depois do arrebatamento da igreja. Então, tendo já isso em mente, que na abertura do sexto selo há o arrebatamento da igreja, a igreja não permanece mais aqui na terra, a igreja vai estar no céu, e nós vamos ver isso na próxima ministração. E eu quero trazer aqui para vocês uma série de eventos a qual tem o mesmo princípio, a mesma natureza desses eventos aqui da abertura do sexto selo. Por exemplo, Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 29, diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a mesma coisa da abertura do sexto selo, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, a mesma coisa que está lá na abertura do sexto selo, e as potências do céu serão abaladas. Quer dizer, os mesmos, está confirmando os mesmos eventos aqui de Apocalipse. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Olha, lá na abertura do sexto a gente vê todos entrando nas cavernas, todos escondendo da face do Cordeiro, de Deus e do Cordeiro. E aqui todas as tribos da terra lamentarão, né? Eles vão lamentar, porque e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Muita gente vê isso aqui como Deus ajuntando o povo e levando para Israel.
Mas na verdade aqui eles estão sendo levados ao encontro de Jesus. Então aqui está se referindo ao arrebatamento da igreja. Eu não vejo isso aqui como muitos vê, que está juntando o povo de Israel, todas as tribos de Israel espalhadas do mundo e levando para Israel. Eu vejo aqui a confirmação do arrebatamento da igreja. E em Isaías, capítulo 13, verso 10, diz assim: porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. A gente vê que é compatível com os eventos da abertura do sexto selo. Assim como diz também Joel, tratando-se do dia do Senhor, porque uma coisa é o que todos os profetas praticamente profetizaram o dia do Senhor. E a ira de Deus, acontece já no dia do Senhor, e quando a gente vê ali na abertura dos selos que inicia-se a ira de Deus, então inicia-se ali o dia do Senhor. E falando do dia do Senhor, Joel, verso 31 diz assim: e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O verso 32 aqui já está se tratando de Israel. É a salvação de que Jesus, o Messias, ele está voltando para Israel e para dar o livramento a Israel. Então lá em Sião, que é Jerusalém, vai haver salvação para o povo de Israel, o povo judeu. E Amós também, falando do dia do Senhor, diz: ai daquele que deseja um dia do Senhor, para que queirais vós este dia do Senhor, será de trevas e não de luz. Nós que cremos no arrebatamento, que a igreja não estará aqui na grande tribulação, nós não desejamos esse dia do Senhor para a nossa vida, porque nós sabemos que nós não vamos estar aqui. E lá no verso 20 diz: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e a escuridão sem que haja resplendor? Então, a grande tribulação, ela não é só o ato do anticristo, que está governando sobre esse mundo, mas também a ira de Deus, os juízos de Deus se cumprindo na terra. Então a grande tribulação nunca houve antes, nunca haverá mais, ela é única. O profeta Sofonias também diz: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa, muitos amarga, e a voz do dia do Senhor. E lá no verso 15 diz: aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. E diz também, já lá no verso 18: toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Lá em Isaías capítulo 30, verso 26 diz: e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Vai ser um terror, um absurdo as pessoas que estiverem aqui, que vão passar pela grande tribulação. E lá em Isaías 24, 6 diz assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Entretanto, o que nos confirma que a terra se aproximou do sol está no verso 6. Então aqui no verso 6 que diz: por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Então o verso 6 disse assim, aqui foi uma observação que eu fiz, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, e diz: por isso
são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Então, amados, o homem, ele fez essa terra envelhecer. A terra, ela não aguenta muito mais tempo. Então está chegando os dias, e eu vou dar continuidade no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos, que essa palavra de hoje ela venha fazer com que você tenha um despertar para mudança de vida, para que você possa ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. E aqueles que precisam converter, arrepender do pecado e mudar a sua vida, que essa palavra para que haja arrependimento em sua vida, mudança e conversão verdadeira em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.